obrigada, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, cabe a mim falar sobre um lado delicado dessa história toda, que é o lado da cobertura da imprensa. Eu digo que é um lado delicado porque a imprensa, se por um lado ela joga luzes, ela também pode muito bem, com a melhor das intenções, reforçar o maior dos preconceitos, né? Quer dizer, eu acho que, num certo sentido, a cobertura da Cracolândia, essa cobertura desse evento, foi para nós uma experiência, para nós, os profissionais envolvidos nessa cobertura, uma experiência extremamente reveladora do que é o universo do crack. Digo isso por causa do seguinte: eu não sei se vocês se lembram, quando o crack apareceu, há 20 anos, as primeiras matérias, uma das primeiras matérias que se veiculou, foi até uma matéria na Veja, era uma matéria do Hélio Gaspari, uma matéria muito bem escrita, como sempre, são as matérias do Hélio, e a matéria dele começava assim, twin, e com esse twin a pessoa estava morta, estava frita. O twin era o suposto twin que a droga causava, deflagrava nos sistemas neuronais, e aí vinha um linguajar supostamente científico, para dizer exatamente aquilo que o meu colega aqui da mesa mencionou, para construir a ideia de uma droga que tinha alguns efeitos devastadores. Aliás, a palavra devastador nunca foi tão atualizada quanto na cobertura do crack. Quer dizer, para dizer o mínimo, se diz que o crack é uma experiência devastadora. Mas ele faz muito mais que isso. Ele queima os neurônios. Estou citando coisas que apareceram sempre na imprensa. Ele queima os neurônios, ele, uma tragada vicia, inevitavelmente, ele destrói a família, destrói os vínculos, destrói todos os laços. Ele, enfim, ele desumaniza a pessoa, que deixa de ser um cidadão como nós, outros e tal, mas ele passa a ser uma pessoa que precisa de uma intervenção total. E essa intervenção pode ser policial, por que não? Mas pode ser também uma internação forçada, compulsória, como a gente ouviu de novo ser mencionado agora na cobertura da Cracolândia. Não sei se vocês se lembram, foi uma das vias que mais acolhimento tiveram, uma das vias mais... Qual é a saída? Internação compulsória. Chegou a ser defendido pelas autoridades do governo do Estado, enfim, como uma das únicas possibilidades e tal. Para nós, que eu trabalho na Folha de São Paulo, que é aqui no centro, que é quase mergulhada na Cracolândia. A gente fica na Barão de Limeira, a gente tem Cracolândia de um lado, Cracolândia do outro lado, na frente e atrás. Então, quer dizer, é uma convivência muito próxima. E para nós, felizmente ou infelizmente, essa proximidade fez com que a gente pudesse, quando a gente ouvia as balas, a gente ouvia os tiros, a redação saía. Foi muito bom, porque, quer dizer, a gente estava ali do lado da coisa. Não por acaso a Folha foi exatamente o jornal dessa cobertura que pôde flagrar os tiros de bala de borracha, as bombas de efeito moral. Isso virou matéria, virou filme, virou TV Folha, virou um monte de coisa. Então essa proximidade foi muito boa, porque a gente chegava e ia para Cracolândia. Quer dizer, entrava, pegava as suas coisas, deixava as suas coisas e ia para a rua. Isso foi uma experiência muito rica para os profissionais que estavam lá envolvidos, porque sobre a Cracolândia, já que os craqueiros
são pessoas que não têm a menor capacidade de discernimento, não têm a menor capacidade, são desumanos, eles estão com o cérebro queimado, a droga destruiu qualquer traço de humanidade, de generosidade, de inteligência, de qualquer coisa. Quer dizer, quem durante muito tempo, e desde do início da droga, quem durante muito tempo teve um monopólio da fala sobre os craqueiros, foi exatamente a turma dos médicos, a turma dos psiquiatras, a turma a turma das clínicas, essa turma, quer dizer, essa turma que acabou tendo o monopólio, inclusive. Hoje a gente pode, e eu acho que é uma coisa que as pessoas começam a perceber cada vez mais, é o quanto esse discurso, na verdade, longe de ser um discurso científico, é um discurso interessado, porque a maior parte dessas pessoas são também donas de clínicas, donas de entidades que são contratadas pelo poder público, são entidades que têm clínicas, que têm convênios com a Secretaria da Saúde, enfim. Então, só que isso era um detalhe, um pequeno detalhe, que passava totalmente desapercebido da imprensa, quer dizer, que pegava e entrevistava, são médicos, eu não vou nomear porque todo mundo sabe quais são, mas são médicos que o tempo inteiro estavam disponíveis para falar sobre os efeitos devastadores do crack na experiência de um dependente químico. Então, quer dizer, o que essa experiência da Cracolândia, essa invasão, a disputa do território da Cracolândia, o que ela fez foi obrigar os jornalistas, que durante muito tempo, quase 20 anos, ficaram no conforto dessa conversa, por telefone na maior parte das vezes, longe da Cracolândia, quase todas as vezes. E eu queria só lembrar quantas vezes a gente viu notícias nos jornais, particularmente na televisão, a gente, às vezes, de repórteres muito bem intencionados, por isso que eu digo que o problema aqui não foi falta de boas intenções, o problema é um pouquinho maior, tem a ver com preconceito, tem a ver com um monte de outras coisas. Mas quantas vezes a gente viu aquela cena do carro da imprensa, do carro da televisão, sendo apedrejado pelos craqueiros violentíssimos. A gente viu essa cena 1 milhão de vezes, 1 zilhão de vezes, com a melhor das boas intenções. Mas ninguém parou para se perguntar, só que hoje a gente para se perguntar, por isso que eu estou falando que, nesse sentido, foi um momento a gente teve que chegar perto do problema, ninguém parou para se perguntar por que aquelas pessoas apedrejavam os carros da imprensa. Né? E a maior parte apedrejava os carros da imprensa pelo único e acho que legítimo motivo que essas pessoas têm direito à própria imagem, têm direito a preservar a própria imagem, coisa que não passava pela cabeça de alguém que julgava os caras desumanos demais para defender a própria imagem, que essas pessoas tinham esse direito. Quer dizer, por que eles tinham que ser expostos? E por que isso não é uma prerrogativa, diga-se de passagem, dos usuários de crack? Qualquer população que vive nessas situações limites, são pessoas que ficam extremamente constrangidas com essa exposição na mídia, na televisão e tudo mais. Mas essa imagem dos carros de imprensa sendo apedrejados pelos craqueiros servia como, era assim, a mão na luva, quer dizer, era perfeito para provar a tese de que os craqueiros eram não pessoas, eram animais, que a droga tinha desumanizado pior que animais, que a droga tinha desumanizado esses caras, que eles não mereciam nenhuma consideração, a não ser uma intervenção total. Bom, então, os jornalistas foram para a Cracolândia, os jornalistas da Folha foram para a Cracolândia
Mas eu acho que de todos os veículos, na verdade, foram para Cracolândia e tomaram um choque com aquilo que viram lá e com a situação, com as situações que acabaram presenciando. Bom, eu queria aqui dizer que, entre outras coisas, quer dizer, como a gente estava com aquela ideia de que alguma coisa precisa ser feita para salvar essas pessoas de si mesmos, dessa droga que aliena as pessoas de si mesmas, logo no começo parecia que tudo podia, quer dizer que, enfim, meio a secretária, bom, com gentileza não dá para tratar isso, quer dizer, ela estava falando, e ela não estava falando sozinha, ela estava dialogando com uma ideia que as pessoas, que a sociedade tinha sobre essa população. E vocês podem ter certeza que teve um apoio enorme a essa intervenção da secretária. E dentro da Folha.com tem um espaço de comentários, e o espaço de comentários era esse mesmo: interna todo mundo, tira isso da rua, limpa a rua e tudo e tal. Bom, eu estou dizendo isso porque foi muito importante nesse momento, por exemplo, a presença da Defensoria Pública com aquele panfletinho que ele mostrou aqui, que era um panfletinho simplíssimo mesmo, um panfletinho que simplesmente falava de direitos, mas mas o cara não tem o direito de pegar e ficar andando na rua, ele não tem o direito de ficar parado, sentado na rua, não tem o direito de ficar sentado na calçada, ele não tem esse direito. Parecia uma coisa normal que ele não tivesse, para se ver o grau de preconceito que tinha as premissas com que a gente foi para a rua, eram as mais nefastas possíveis. Quer dizer, agora a Defensoria Pública tem razão. Bom, aí teve jornalista da Folha que saiu andando junto com os meninos para medir quanto que esses caras tinham que andar por dia por conta dessas abordagens da polícia e desse impedimento da polícia de que as pessoas simplesmente sentassem. Então você começou a andar junto com as pessoas, começou a conversar com as pessoas, Bom, e o que a gente pôde ver foi exatamente o que eu acho que acabou podendo acontecer, foi exatamente a desconstrução desses mitos que cercavam os usuários de crack. Eu tenho certeza que a gente é melhor hoje do que a gente era antes, por incrível que pareça, se essa cobertura, se essa guerra insana que a polícia, que o governo do estado, que a prefeitura moveram, insana mesmo, porque a gente vê que os efeitos disso enfim, foi simplesmente uma espécie de castigo a essa população que já é tão castigada pela vida. Mas um segundo efeito foi aproximar a gente de uma realidade que a gente ignorava solenemente, porque a gente estava contaminado por esse discurso médico. Então eu vou dar alguns exemplos, assim, que às vezes são coisas bestas, coisas bobas, coisas que as pessoas... Agora, recentemente, a gente teve a TV Folha fez uma matéria. A Folha foi atrás de uma a gente estava na Cracolândia de madrugada e vimos uma velhinha, não sei se vocês se lembram desse caso da velhinha, que estava procurando a Desirê, que estava grávida do filho dela. Bom, a Desirê virou um personagem, porque a Desirê estava grávida e estava na Cracolândia. E a sogra dela estava procurando porque queria que a Desirê voltasse para casa, porque a Desirê estava ali naquela vida louca. Bom, a Desirê, no fim... A Desirê é uma das que está presa. Ela foi presa, acusada de tráfico e tal, e teve o filho na cadeia. Bom, aí, muito tempo depois, a Desirê, muito tempo, você vê agora, né? A Desirê teve o filho e
está na cadeia, então ela não está usando crack. Então a Desirê está linda, tá maravilhosa. E aí fizeram um TV Folha de novo com ela, com a Desirê, que está linda, tem um filho lindo. Bom, a Desirê está com o filho e quer continuar com o filho. Quando o pessoal do TV Folha estava editando o material, veio uma menina muito legal lá, chegou para mim e falou assim: Laura, para que serve uma matéria dessas agora? Para pegar e mostrar o quê? Mas mostrar o quê? Isso parece novela do SBT, uma coisa assim. Para que serve essa matéria? Eu falei assim: bom, o problema é o seguinte. Quando a gente estava fazendo uma determinada matéria que a gente estava fazendo sobre as mães do crack, que até saiu lá, mães do crack e tal, eu fui até os conselhos tutelares para ir. A pauta foi encaminhada com um único motivo. Coitadinhas das crianças que são geradas e nascem numa situação como essa. O poder público tem que tirar essas crianças, dessas mães, o objetivo da pauta era esse. Tem que tirar essas crianças dessa situação absurda e tal, não sei o quê. Então, fui lá no Conselho Tutelar. Qual a posição do Conselho Tutelar sobre isso? Tira já. Vamos tirar já. A posição do Conselho Tutelar aqui, da Praça da República, é tirar já as crianças dessa situação de risco, porque as crianças não têm nada a ver com a vida da mãe e tal, não sei o que, não. Então é isso. Eu, vou falar francamente, achei que não era tão louco isso, não era tão louca essa posição. De repente, podia até ser, mas de repente apareceu na minha frente uma mulher, uma dependente de crack, que não era mais dependente de crack, estava livre do crack ali, falando para mim assim: olha, eu só saí do crack por causa do meu filho. A minha única ponte com a vida foi o meu filho. Então, quer dizer, ela falou: se eu perdesse naquela hora o meu filho, eu provavelmente aí eu não saía nunca mais. Bom, eu não sei se sairia ou não, mas o fato é que tornou muito mais difícil aquela equação. Quer dizer, não podia mais ser simplesmente assim: a mulher está no crack, arranca o filho dela, entendeu? O caso da Desirê, por mais que parecesse uma coisa do SBT, uma novela do SBT, mostrava uma outra coisa, mostrava que não é uma via de mão única, quer dizer que precisa ser visto a situação particular de cada uma das mulheres, não pode ser uma norma geral, ou seja, você tinha que olhar para aquele ser humano, não podia pegar e ter uma norma extra tudo, e que pegasse e se impusesse sobre tudo para supostamente salvar a criança. Quer dizer, o que começou a acontecer? E é isso que eu queria só encerrar, quer dizer, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, aquilo que antes estava tudo muito claro para todo mundo, para todos os jornalistas estava muito claro. O craqueiro era um bicho, o filho do craqueiro, o filho da craqueira tinha que ser arrancado deles. A internação compulsória, a gente não gosta muito disso, mas também pode ser mesmo a única saída, então vamos nessa. Pode ser, porque com tudo aquilo, com toda essa, é a única saída, então a gente não gosta muito, mas vamos ter que encarar. Enfim, a gente teve que deixar de lado isso para começar a olhar para cada um daqueles seres humanos sofridos e tal de uma outra maneira. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente errou muito e ainda vai errar muito também. Mas eu acho que aquela experiência da Cracolândia, o fato da gente, às vezes a gente era, junto com a defensoria, a gente era os únicos caras que estavam ali para falar com eles, para ouvir as reclamações deles, para flagrar a situação da viatura passando 2 vezes em cima da cabeça do menino, que foi atropelado nessas abordagens. Quer dizer, às vezes a gente era o único lugar, quer dizer, de fato, a gente teve que começar a se relacionar com uma gente que a gente desconhecia completamente. Nesse sentido, eu acho que as coberturas de crack tendem a melhorar, tendem a ser menos preconceituosas, mas eu queria dizer também que eu acho que, estava comentando antes aqui, eu acho que que esse contradiscurso em relação a esse contradiscurso médico, em relação a essa posição
que é a favor da internação, que acha que só com drogas pesadas, isso aí precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito essa comunicação desse outro lado, um outro jeito de lidar com a coisa. Porque, de novo, os adeptos dessas medidas totais, eles estão sempre disponíveis. Se você ligar à 00:30 para eles, eles atendem o telefone e falam, olha, os efeitos são devastadores, e faz aquela cara, devastadores. E tudo bem, entendeu? E a gente escreve, devastadores. A gente é preciso que o outro discurso seja feito também, que outras experiências sejam mostradas. Por exemplo, um vídeo desse, com esse cara aí falando, é incrível, quer dizer, cadê se queimou os neurônios desse menino, ele falando desse jeito. Eu estou querendo também esse negócio. Não, eu estou falando sério, quer dizer, é impressionante. Eu fui numa clínica que é mantida em São Bernardo, só para concluir, fui numa clínica que é mantida em São Bernardo do Campo, uma clínica lá que aplica esse princípio dos 12 passos e tal, e que é de um dos médicos mais disponíveis e tal para dar entrevista, falando que a única saída é a internação e tal, não sei o que, não. Bom, aí tinha, nessa clínica, uma clínica que tratava dependente de álcool e drogas e tal, então tinha álcool e o resto era crack ali. Então, estava todo mundo sem nada, sem fumar, sem nada, sem nada ali, nada. E aí teve uma mesa redonda, todo mundo falando e tal, não sei o que, não. A vivacidade daqueles caras acabou com qualquer ideia que eu tivesse sobre esses efeitos arrasadores, sobre o curto-circuito neuronal, pega fogo no cérebro, aquela coisa toda. Acabou, quer dizer, eu vi que os caras, que a gente precisava aprender tudo de novo sobre o crack, é isso, né? Bom, obrigada, gente.